Eu queria fazer hoje uma reflexão sobre os requisitos para que se possa obter o reconhecimento da cidadania italiana por descendência. Para os mais acostumados ao meio da cidadania italiana, ao ambiente da cidadania italiana, saberão certamente que um dos requisitos principais, se não talvez o principal e mais polêmico, é a questão da residência do interessado, ou seja, o pedido de reconhecimento da cidadania italiana pela via administrativa deve ser veiculado através da autoridade italiana competente para o lugar de residência do pretendente, da pessoa que pretende obter o reconhecimento da cidadania italiana. A residência, então, é um requisito bastante controverso. Por quê? Eu me pergunto. Desde sempre, né? Desde antes da unificação italiana, quando ainda existiam os estados pré-unitários, quando a Itália era entendida somente como uma entidade geográfica. Então, desde lá de trás, ainda no reino sardo-piemontês, ou seja, o estado pré-unitário, né, o estado que veio antes da Itália, hoje entendida como país, desde o Código Civil do Reino da Itália, o princípio contido na disposição do Código Civil, que era no artigo 4, era que é cidadão italiano o filho de pai italiano. Então nós temos uma disposição muito clara, sem condição, né? Nós temos o verbo ser no presente, é cidadão italiano quem? O filho de pai italiano. Eu me pergunto onde nessa disposição, ou em qual parte do Código Civil do Reino da Itália, do antigo, né, do Estado pré-unitário, seria o Código Civil do Reino da Itália, em que parte desse ato normativo é imposta a residência da pessoa, ou seja, em que parte é previsto que esse artigo deva ser atuado em base ao lugar de residência da pessoa. Sucessivamente ao Código Civil de 1865, nós tivemos então a lei já da Itália unificada, que é a primeira lei orgânica relativa à cidadania italiana, que no seu artigo 1 diz a mesma coisa. É cidadão italiano, e aqui nós temos o verbo ser no presente, é quem? O filho de pai italiano. Então eu me pergunto, uma disposição tão direta, tão incondicionada, eu me pergunto, a diferença entre dizer é cidadão italiano, o filho de pai italiano, e poderá ser reconhecido se... Eu imagino que haja uma diferença bastante eclatante entre essas duas afirmações. Então, a disposição que nós temos, na verdade, ela diz que é cidadão italiano. Não existe nenhuma condição, não existe procedimento prévio, não existe nenhum procedimento prévio para que atue essa disposição. Então, o legislador ele foi muito claro ao dizer é cidadão italiano o filho de pai italiano. Assim como na Lei 91 de 92, que é a lei atualmente vigente com relação à cidadania italiana, essa lei ela traz ainda uma disposição um pouquinho diferente na parte em que diz quem são cidadãos italianos. É cidadão italiano o filho de pai e mãe, ou mãe, cidadãos. Ou seja, a disposição ela é muito clara, direta, incondicionada. A lei diz, é cidadão italiano o filho de pai ou de mãe italianos. Então, como é que nós comprovamos ser cidadãos italianos? Nós comprovamos através do assento de nascimento, do qual resulte que o sujeito B é filho do sujeito A. Então, o único requisito legalmente previsto para que uma pessoa seja considerada cidadão italiano é a filiação. Quando nós falamos de cidadania por descendência, por filiação, né? O termo por descendência até cria confusão, é confusionário, né? A realidade é que nós deveríamos dizer cidadania por filiação, porque disso se trata. Então, eu me pergunto, em qual ato normativo é prevista a questão, é imposta o requisito da residência para que a pessoa investida desse direito obtenha o reconhecimento? Então, aí nós chegamos na circular do Ministério do Interior italiano, intitulada do número, né, K28 de 1991, ou seja, nós temos essa circular que tem esse nome, escrita em 1991, ou seja, um ano antes, né, da entrada em vigor da atual lei relativa à cidadania italiana na Itália. Então, uma circular bastante datada, né, em que o Ministério do Interior ele vem descrevendo qual é o procedimento a ser seguido para que uma pessoa considerada cidadão italiano obtenha a regularização desse status, né, diante das autoridades italianas. E o Ministério do Interior ele age, né, ele edita essa circular
criando, né, colocando um requisito que lei nenhuma prevê, né, que seria o veículo desse pedido de reconhecimento da cidadania italiana através da autoridade italiana competente para o lugar de residência da pessoa. Então, ou seja, eu me pergunto, em qual parte da legislação, aqui eu estou falando de lei aprovada pelo parlamento, não de circular, mas em que parte da legislação há essa condição se poderá ser considerado italiano se cumprir um determinado requisito? Eu não encontrei, nunca encontrei. Se alguém de vocês encontrar, por gentileza, compartilhe comigo, mas eu não encontrei na legislação aplicável nenhuma condição para que a pessoa seja considerada cidadão italiano, senão a filiação de genitor, pai ou mãe italianos. Então não há nenhuma condição senão a filiação. Então, o que tem se visto ultimamente, desde 2017, 2018, 2019, esse ano, 2020, é uma série de escândalos na Itália relacionados à corrupção, relacionados a residências fictícias, né, a pessoas que, com base nessa circular K28, editada pelo Ministério do Interior italiano, uma circular de 1991, essa circular ela diz que se você tem interesse em obter o reconhecimento da cidadania italiana, você tem que endereçar um pedido ao consulado italiano do lugar onde você mora, se você mora fora da Itália, ou vir à Itália. E o Ministério do Interior criou essa circular, sucessivamente em 2007 criou outras duas circulares dizendo que você que é descendente italiano pode vir para a Itália, não precisa ter permissão de residência, não precisa ter visto, não precisa ter nada. Vem para a Itália, inscreva-se como residente. Agora eu me pergunto, inscrever-se como residente na Itália sem ter um visto de residência permanente na Itália, isso me faz pensar numa residência temporária. Se você pode se inscrever como residente sem ter um visto de residência permanente na Itália, sem ter uma real intenção de residir no país. Então, ali o Ministério já começa a se contradizer. Primeiro, porque para mim usurpa das próprias competências, no momento em que institui um procedimento que lei nenhuma prevê. Lei nenhuma prevê um procedimento prévio para que uma pessoa investida da cidadania italiana desde que nasceu seja reconhecida. Lei nenhuma prevê. Esse procedimento é previsto unicamente por uma circular, que no Brasil a gente conhece como portaria. Segundo, nessa circular o Ministério usurpa, vai muito além das próprias competências, quando institui, com o instrumento de uma circular, que é uma portaria, um requisito que lei nenhuma prevê, que é o da residência. Então o Ministério diz: a residência é requisito. Sem a questão da residência, não tem cidadania. Agora eu me pergunto, o que poderia a minha residência influenciar no fato da minha filiação? Que eu resida na Itália, que eu resida no Brasil, que eu resida nos Estados Unidos, ou que eu resida em Marte. O que muda é o fato de que eu nasci do meu pai e sou considerado cidadão italiano porque sou filho do meu pai. O que muda? O que muda a minha colocação física no planeta com relação ao fato de que eu sou filho do meu pai? Quer dizer que na Itália eu posso ser filho do meu pai, mas no Brasil talvez eu não seja filho do meu pai, ou que cria-se uma dúvida? Então, assim, eu pergunto o que muda com relação a isso? Não muda nada. Então, o Ministério usurpou da sua competência e instituiu com o instrumento da circular, que é um instrumento que nós sabemos que não é adequado para criar nem extinguir nenhum tipo de direito. Então, o Ministério instituiu esse requisito da residência, com isso criou uma espécie de filtro, uma espécie de impedimento, uma barreira ao acesso ao reconhecimento desse direito, porque acontece o drama que nós presenciamos nos consulados do Brasil, filas de 12 anos de espera, filas para poder sequer apresentar o pedido de reconhecimento da cidadania. Depois, se tudo vai bem, depois de 2 anos ainda temos aí a conclusão do procedimento, que a lei prevê atualmente em 2 anos, para quem apresenta o pedido através dos consulados. Então, assim, quer dizer, quem não quer aguardar por 12 anos na fila de um consulado para ser chamado e de repente obter a cidadania quando de repente já até faleceu ou já não tem mais interesse nela, quem não quer empreender essa via, pela via administrativa, escolhe a via da Itália, ou seja, vir para a Itália de maneira temporária, declarar-se como residente na Itália, porque é isso que a circular quer que você faça, declarar-se como residente na Itália, embora você não tenha a real intenção de ficar morando na Itália, se declara como residente na Itália com a única e exclusiva finalidade de fazer o pedido de reconhecimento da cidadania italiana. Agora eu me pergunto, todos os escândalos que surgiram, o Ospedaleto Lodigiano, em província de Lodi, Val di Zoldo, comune di Val di Zoldo in provincia di Belluno, comune di Padova, comune di Catania, comune di Teramo, comune di Novara, comune di Verbania. Ou seja, a Itália de norte a sul, se você jogar e fizer uma rápida pesquisa no Google, você vai encontrar escândalos envolvendo brasileiros, funcionários públicos italianos e residências fictícias. Nós temos o caso eclatante de Ospedaleto Lodigiano, em que
mais de 1.300 cidadanias foram canceladas pelo fato de as pessoas não terem estabelecido de fato a residência naquele comune e terem obtido o reconhecimento dessa cidadania. Agora eu me pergunto, qual foi de fato o reato no caso de Ospedaleto Lodigiano? O reato foi de documentação falsa que atestava uma descendência, uma ascendência italiana fictícia, ou a questão se centrava sobre a maldita residência? Então, assim, nós podemos verificar em todos esses casos de escândalos que o problema não concernia documentação falsa, não concernia construção de uma ascendência italiana, ou seja, a documentação que as pessoas apresentavam, ela resultou não prejudicada, ou seja, documentação autêntica, né? Desde o antepassado nascido na Itália até o sujeito requerente. Então, assim, a documentação é autêntica. Se a documentação é autêntica, quer dizer que a ascendência subsiste. A ascendência nunca foi contestada. Se a ascendência subsiste, quer dizer que eu sou de fato italiano desde que nasci. Por quê? Porque sou filho do meu pai. Meu pai, à sua vez, é italiano desde que nasceu porque é filho do meu avô. Meu avô, à sua vez, é italiano porque é filho do meu bisavô. E meu bisavô é italiano porque é filho do meu trisavô, que era italiano. Então, se a ascendência subsiste, eu me pergunto em base a que raciocínio lógico, jurídico, se retira o provimento de reconhecimento da cidadania italiana a favor dessas pessoas, pelo fato de elas não terem tido a residência em Ospedaleto Lodigiano. É como dizer que, visto que você declarou uma residência em Ospedaleto Lodigiano, que residência fictícia, visto que você declarou uma residência fictícia e que agora nós descobrimos, então isso muda o fato de que você é filho do seu pai, que seu pai é filho do seu avô, e que seu avô é filho do seu bisavô, e seu bisavô filho, à sua vez, de um antepassado nascido na Itália. Isso não muda, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu me pergunto aqui, no caso de Ospedaleto Lodigiano, segundo a minha modesta lógica, o que deveria ter sido feito é processarem todas aquelas pessoas que fizeram uma declaração de residência fictícia como italianos, porém, como italianos que eram. Não, o que fizeram? Revogaram todas as cidadanias italianas, como dizer que a ascendência daquelas pessoas era uma ascendência fazula, uma ascendência fictícia, com base no quê? Numa residência. Requisito que lei nenhuma instituiu. Lei nenhuma instituiu o requisito da residência para que se chegue ao reconhecimento da cidadania italiana. Lei nenhuma institui. Uma circular do Ministério do Interior instituiu. E essa circular é a fonte, segundo eu, de todos esses problemas, de todos esses escândalos. Desde os impedimentos ao acesso ao serviço nos consulados, porque a maldita circular K28 diz que o pedido tem que ser veiculado através do consulado, então temos aí uma fila de 12 anos que ninguém consegue ter acesso ao serviço. A segunda alternativa pela via administrativa seria arriscar-se em deixar sua casa, sua residência, sua família, vir se arriscar na Itália, declarar uma residência que nos fatos se revela uma residência temporária ou uma residência fictícia para quem quiser. Então, ou seja, o Ministério do Interior te leva a declarar o falso, ele te leva a fazer uma declaração de residência a qual não se segue uma intenção de permanência na Itália. Então, quem te leva a fazer isso é o Ministério do Interior. Quem desenhou esse quadro perverso, foi o próprio Ministério do Interior com essa circular. Então, eu me pergunto, é justo? É legítimo? É possível que isso continue, que esse esquema criado, colocado em pé pelo Ministério do Interior italiano, continue, que é fonte de todos esses escândalos? É fonte de ineficiência, porque os consulados não conseguem atender a demanda, o número de interessados que desejam regularizar a própria posição como cidadãos italianos, é fonte de corrupção na Itália, e leva as pessoas a caírem nesse laço. É um desenho perverso, é um desenho maldito. Levam as pessoas a acreditarem que está tudo bem, posso ir para a Itália, me declaro residente, obtenho essa cidadania e está tudo bem. Esquecendo-se, porém, que o que vai dar origem a todos esses escândalos é a residência fictícia, porque ninguém contesta a ascendência dessas pessoas. O que se contesta é a residência fictícia, e com base numa residência fictícia, retira o provimento de reconhecimento da cidadania, como se aquelas pessoas tivessem mentido quanto à própria origem italiana, como se aquelas pessoas tivessem apresentado documentação falsa que atestasse uma suposta ascendência italiana que não existe, o que não é verdade. Ou seja, então, no meu modo de ver, o caso de Ospedaleto Lodigiano deveria ter resolvido dessa forma, levado todo mundo a processo, sim, todo mundo, mas como italianos. Por quê? Se um cidadão italiano que reside na Itália, nascido, crescido na Itália, hoje, por motivos fiscais, ele reside no Comune de Trento, mas por motivos fiscais, ele acha melhor colocar a residência dele na segunda casa que ele tem, para poder ter isenção fiscal em cima do segundo imóvel, e depois aquela residência se revela fictícia, e aquele cidadão italiano ele vai ser processado por ter declarado falso à administração pública. Sim,
mas ninguém cogita em dizer que ele não é italiano porque a residência dele era fictícia. Ninguém cogita tirar a cidadania dele porque ele fez uma declaração de residência fictícia. Um mundo não tem nada a ver com o outro. O mundo da cidadania não tem nada a ver com o mundo da residência. Não tem. Esses dois conceitos eles foram colocados lado a lado pelo Ministério do Interior. Isso causou o quê? Causou ineficiência por parte dos consulados que estão à beira do colapso. Isso causa ineficiência na Itália, porque cria esse requisito, faz com que as pessoas façam declarações falsas para a administração pública, cria fonte para corrupção, cria todo esse esquema. E os acusados são os brasileiros porque são corruptos, porque corrompem, ou até mesmo os italianos. É claro que tem concurso nisso, mas para mim, na minha modesta opinião, a culpa de tudo isso é a circular K28, editada pelo Ministério do Interior. Então, para mim, o criminoso na história toda é o Ministério do Interior que colocou em pé esse desenho maldito, a qual as pessoas, infelizmente, têm que dançar conforme a música. Por quê? Qual é a forma, senão? Qual é a forma, senão? Pedir o reconhecimento da cidadania pela via judicial, o que seria a via mais inteligente atualmente falando, né? Mas, então eu me pergunto, qual é a lógica de tudo isso? A lógica é justamente criar impedimentos. Impedimento das pessoas ao acesso a um direito que é reconhecido pela lei, sem nenhuma condição. A lei diz, é cidadão italiano. O que é coisa muito diferente de dizer poderá ser considerado cidadão italiano se apresentar pedido à autoridade competente. Então, a lei, o ditado normativo ele é muito claro, ele é incondicionado, ele não prevê nenhuma condição, nenhum procedimento prévio, nada. Ele diz, é cidadão italiano. O pressuposto legal é que você é cidadão italiano. Então, se alguém tem prova que você não é, que essa prova, esse ônus, ele compete à administração pública italiana, que se apresente a prova que você não é, porque enquanto não houver prova contrária, que você deixou de ser, você é. Isso porque a lei italiana diz que você é. Não sou eu que estou dizendo que você é, não é você que está dizendo, é a lei que diz, é cidadão. Quem? O filho de pai ou mãe cidadãos, ponto. Como você prova que você é cidadão italiano? Com a sua certidão de nascimento, que reporta a filiação de pai ou mãe italianos. Então, se alguém tem alguma coisa em contrário a esse pressuposto, a esse ditado legal, que apresente a prova contrária, que diga que você não é. E qual é a prova contrária? Qual é a possibilidade de você não ser italiano? A única possibilidade é que algum dos seus ascendentes, seu pai, seu avô, seu bisavô, ou até mesmo o trisavô, quem quer que seja italiano na sua linhagem, tenha renunciado ou perdido a cidadania italiana antes do nascimento do filho. Agora, se a certidão negativa de naturalização você apresenta ela junto com os demais documentos, a única verificação que resta ser feita é a verificação da non rinuncia, com o consulado competente ou com o comune na Itália. Então, ou seja, a prova de que você eventualmente não é cidadão italiano ou deixou de ser, essa prova, se existe, ela está guardada nas gavetas de um consulado ou está guardada nos arquivos de um comune italiano. Ou seja, ela está em poder da administração pública italiana. Então, o ônus dessa prova, de desencovar essa prova e exibir, é da administração pública. Então, se a administração, essa prova não tem, a lei está a seu favor, porque a lei diz que você é. Agora eu me pergunto, mas por que a questão da residência? Onde está escrito? O que muda a questão da residência? Foi previsto por uma circular, um instrumento que, segundo eu, completamente inadequado, porque não é possível criar nem extinguir direito através de circular. Direitos são criados e extinguidos através de leis aprovadas pelo Parlamento. O Ministério do Interior usurpou a própria competência, excedeu nos seus poderes, instituiu um requisito através de uma circular que lei nenhuma prevê. Tá, então eu deixo aqui então a minha reflexão para vocês, que é fonte de toda essa corrupção, é raiz de todo esse escândalo, é fonte de ineficiência, de escândalos, de corrupção, é fonte de tudo isso. E ninguém fala nada. E ninguém contesta essa circular K28, ninguém impunha essa circular K28, ninguém leva esse desenho perverso para juiz nenhum ver. Porque essa circular ela tem que ser abolida. Eu não contesto o conteúdo dela em si, mas eu contesto a parte em que prevê que a autoridade competente a efetuar o reconhecimento da cidadania seja aquela competente segundo lugar de residência da pessoa. Aquela parte tem que ser eliminada, porque ela é ilegal, ela é contrária à lei. Lei nenhuma prevê esse tipo de situação. Então, o artigo 1 da lei, o artigo 4 do Código Civil do Reino da Itália, o artigo 1 da lei 555 de 1912 e o artigo 1 da lei 91 de 1992, que é atualmente vigente, diz é cidadão italiano. Sem com isso subordinar esse Estado a nenhum procedimento prévio, a nenhuma verificação prévia.
A minha reflexão para vocês hoje é essa, então eu deixo aqui. Será, não seria o caso de começarmos a empunhar essa circular? Empunhar essa circular na parte em que cria um requisito que lei nenhuma prevê? Olhem, observem os danos que essa circular causa. Então, observem os danos que o próprio Ministério do Interior causa. Então, a raiz de todo esse mal, quem é? São os brasileiros que são corrompidos ou que corrompem? São os italianos? Não. A raiz de todo esse mal é esse desenho maldito e perverso, instituído não por lei, mas com circular. Então, aqui fica a minha reflexão para vocês. Até a próxima.